sairmos dessa normalidade cruel. E aí? Será impossível sairmos dessa normalidade cruel? Acho que sim. Por quê? Porque, como o Davi disse, todo canto tem crueldade e você não consegue fugir disso. Como é que a gente faz lá em casa, né? Que a gente liga a televisão, aí tem cidade alerta, só programa de desgraça. Como é que a gente consegue não, vamos dizer assim, ficar frio, né? Porque a gente também não pode pegar e ficar insensível. Nossa, uma criancinha morreu lá. Ah, mais uma notícia, né? Isso é se manter frio. E como não se desesperar o tempo inteiro e não ficar deprimido com essa realidade? Como é que a gente faz? Cara, tem que ter maturidade, Muita maturidade. Vou dizer que você tem que se acostumar com isso, né? Ah, já estamos acostumados com esse mundo cruel de hoje em dia, mas também não tem que ficar toda moída. Ai, meu Deus, ela morreu, vou parar de levar meus filhos pra rua, não quero mais andar. Não, Tudo também tem uma válvula de escape, né? É. Pra tu se manter firme ali, cara. sadio, tá ligado? Pergunta, vocês gostam de ver esse tipo de programa? Não. Odeio. Lá em casa Não. eu tenho uma técnica. Eu troco, meu pai coloca e vira pro lado pra dormir. Eu troco e escondo o controle. Porque Vocês senão... acham que esse tipo de programa causa em vocês uma impressão de que o mundo realmente é cruel e não tem mais nada de bom? Claro! Sim, Claro. Cara, Não, não, tem o mundo tem coisas boas, mas tem muitas a ruins maioria também, delas né? parece que são coisas ruins. Verdade. Eu acho que o jornal, principalmente, mostra muito isso. que o Muito. mundo tá- Eu acho que pior do que você ver a realidade do mundo é isso começar a afetar você como pessoa. Você ter que Ficar entrar no com seu medo, psicológico. ficar com medo. Não querem mais sair de casa, não tem medo de fazer qualquer coisa, tem paranoia no meio da rua por causa desse tipo de programa. Verdade. Só Vocês fala estão que minha aonde? mãe quebra meu pau. Esses dias morreu uma mulher, essa semana, lá no Parque Colombo, um bairro onde eu morava, lá na Pavuna. Tem gente que não quer sair de casa, porque já é a segunda mulher que morre na mesma esquina, em um assalto. Tem gente que não quer mais sair de casa, amigo. Não vou me prender por causa disso. Olha só, vocês estão Não, reparando como que a triste, né? poesia e o debate, junto com a leitura, tem um poder enorme de transformação. Está pegando as ideias aqui de todo mundo. Está diante de uma realidade que foi até constatada pelo inverso, né? Uma normalidade que é cruel. Mas a gente tem que viver, certo? E a gente sabe que nessa vida não tem só esse tipo de coisa. Como é que a gente pode tentar lidar com esse fenômeno de que o mundo está horrível e ao mesmo tempo eu não posso entrar, né, nessa coisa de não está acontecendo nada, tá tudo ótimo, maravilhoso. Como é que eu consigo? Isso é meio contraditório. Eu acho que primeiramente a gente não tem que deixar se levar por isso, né? Deixar isso entrar na gente pra gente não ser influenciado por essas coisas ruins. Eu acho que Qual seria uma possível, entre aspas, solução, uma ideia da gente pegar e tentar mudar isso? É muito chato a gente pegar e entrar dentro da nossa casa e vir uma avalanche, né? De coisas horríveis e tipo, os pais de vocês, né, que de repente têm esse hábito, né, ficam impressionados, eles mudam como pessoas, ficam super, né, já são Protetores. preocupados, Já são, né, Minha quer mãe dizer, nem fale. como é que a gente faz pra mudar isso, Tem um- se é possível? Tem um poema interessante que fala disso aí de vocês se adaptar ao mundo e à humanidade. Tem um poema que é um poema em música, na verdade, do Fábio Braço, que eu gosto muito, que ele vem falando lá desde os tempos mais antigos até agora, e vem falando exatamente disso. Caramba, o mundo tá assim, e aí você se depara com essa realidade, e muitas das vezes as pessoas e muitos não querem que você critique e não saber por que o mundo ficou assim, por que se tornou assim. Às vezes a gente só sabe olhar a realidade, olhar para ela, se adaptar a ela e não criticar e não procurar ver o porquê das coisas. Então, um poema que faz refletir muito. Se quiser saber um a gente trechinho, não pode ser. eu lembro até de cabeça, que ele fala: desde os tempos mais primórdios, entre ratos e lobos, muda os jogadores, mas não muda o jogo. E quem tenta ensinar a verdade como pedagogo é visto como culpado e chamado de demagogo. Se o mundo é o fogo, aquele que não se adapta, se você não capta, eles vão te decapitar. É o capital na mão do Drácula, que vai tirar o seu sangue, mas que fraco lá. E o fraco, fadado a viver chucro, pois descobriram que a matéria e a miséria vira matéria de lucro. Aliás, tudo é lucro em nome da mais-valia. Até o ser humano perde a forma e se transforma em mercadoria. Homem cruel, chacina, Palestina e Israel, Torre Gêmeas ou Torre de Babel. Foi sempre assim, lembra de Caim e Abel?
O homem é o lobo do homem, natureza, Maquiavel. Chorou, Caio? Pessoal, Não. Vermelho o rosto dele, só olha isso. só, Assim, tá meu vendo amor. como é que esse tipo de trabalho, ele desperta várias coisas na gente? Nós começamos, vamos assim, sem essa pretensão toda. Quando vocês foram chamados aqui, vocês não tinham a menor ideia do que ia ser feito, né? Ah, eu vou conhecer a sala de leitura, vou fazer um trabalho lá. Mas vocês viram a quantidade de coisa que a gente teve aqui? A gente conheceu pelo menos a poesia que a gente pegou. Por exemplo, essa daqui eu acabei de pegar, ó, Drummond. Pega aí uma qualquer. Vê aí embaixo o autor. Só pra gente ilustrar. Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles, Drummond, Mário Quintana. Mário Quintana, Paulo Leminski. Paulo Leminski, Caira Rodrigues. Thalita Borges é famosa? Caira Rodrigues, que foi a nossa aluna do ano passado. Thalita Borges, é o quê? Também foi uma aluna Rodrigo nossa. descobriu que é um ótimo escritor. Excelente. É? Tem uma veia artística e poética. Então, olha só, primeiro passo. Conhecemos pelo menos uma poesia de alguém, conhecido ou não. Segundo passo, entrar dentro dessa poesia, registrando o quê? O que dentro dessa poesia aqui, né, me tocou? Foi onde eu pedi para vocês o quê? Escolherem os versos. Aí a gente saiu daquele momento de tocar e o quê? Tentar transmitir aquilo ali para outra pessoa. Acontece que quando a gente jogou esse aviãozinho às vezes não foi para aquela pessoa que a gente queria tocar, caiu em outra pessoa. Tem a escrita ali fora, eu vi na hora que eu fui entrar, às vezes que alguém disse para a pessoa que escreveu que às vezes o vento muda de direção. Exatamente. Ou seja, a mensagem que de repente era para o Caio, não era para o Caio, era para o Tiago, né? E aí a segunda parte era justamente trabalhar com a criatividade de vocês. Bem, eu li um pedaço. Qual é o outro trecho que eu vi na internet, ou que eu vi no livro, eu vi alguma coisa que vai fazer o quê? Relação direta com aquilo ali, ou algo que eu estou sentindo. Olha quantas coisas nós trabalhamos em uma pequena atividade. E isso, gente, é uma pequena amostra do tipo de trabalho que a gente faz aqui. A gente faz trabalhos que envolvam bastante coisas desse tipo, tá? Para escrever, para ler, para tocar, para se movimentar. Tá? Então agora eu vou propor para vocês atividade para finalizar, tá? Para ver se vocês gostaram da atividade, tá bom? Pode ir, Luciano, pode fechar. Vamos fechar, vamos ficar em pé.